Cleópatra, Joan-Baez, Isis, Lilith, a Rainha Vitória, Rainha Elizabeth I, Margaret Thatcher. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar das grandes mulheres que modificaram esse mundo. Como a primeira mulher, Eva. Eva talvez tenha sido a mulher mais famosa do mundo. Eva foi a mulher primordial. Eva foi a mulher de Adão, a esposa do primeiro homem. Eva foi uma grande injustiçada por ter sido atribuída a ela a culpa de tentar Adão a provar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As religiões passaram a tratar a mulher como a portadora do pecado, a tentadora. Essa, gente, é a versão joanita. O que é a versão joanita? Por que é chamada a versão joanita? A versão joanita é a versão que foi trazida por João Batista. Muitos estudiosos dizem que João Batista foi um misógino por excelência. Era um homem que detestava as mulheres. Nas mulheres estavam todas as tentações do homem. Então, toda essa ideia de machismo da igreja, de machismo das religiões, todas elas, segundo alguns estudiosos, vieram realmente de origem aí, tiveram origem em João Batista, talvez o misógino mais conhecido do nosso planeta. Temos a versão magdalita, né? A versão magdalita, ela fala que Eva tinha uma preponderância sobre Adão. Quem fazia todas as decisões, tomava todas as decisões, né, no relacionamento do casal era Eva. Vamos falar de uma mulher que, segundo algumas fontes, alguns lugares, essa mulher veio antes de Eva. Gente, vamos falar de Lilith. Quem foi Lilith? Referida até na Cabala como a primeira mulher de Adão, gente. Acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. Lilith também é conhecida como a representante da força feminina, do poder feminino, né? No folclore popular, do folclore hebreu medieval, ela é tida como a primeira esposa de Adão. Adão a abandonou, né, por causa de uma disputa, né? Uma disputa com o próprio Adão. Lilith era uma mulher de temperamento dominante, não aceitava viver sobre as ordens de Adão, ela queria ter parte também nas decisões do casal. E com isso, as religiões mais recentes transformaram Lilith num demônio, gente. Existe um texto que é muito interessante, que eu posso até ler para vocês. Assim dizia Lilith: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pé e por isso sou igual. E quando ela reclamou de sua condição a Deus, ele retrucou que essa era a ordem natural, o domínio do homem sobre a mulher. Dessa forma, Lilith abandonou o Éden e se juntou então aos anjos caídos. Então essa é a grande história aí de Lilith, a grande injustiçada. Na Suméria e na Babilônia, ela, ao mesmo tempo que era cultuada, ela era identificada como os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo, o símbolo de Lilith, era a lua, pois assim como a lua,
ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Nada mais definindo a mulher, talvez uma definição maior da mulher seria essa de Lilith, gente. E Ísis, gente? Quem foi Ísis? Ísis talvez seja a guerreira mais conhecida, mais badalada, porque Ísis é conhecida e reconhecida como sendo a primeira feiticeira que se tem conhecimento. Ísis fez uma saga para salvar Osíris. Osíris, quando foi retalhado todo o seu corpo por Sete, e Sete espalhou o corpo de Osíris pelo mundo inteiro, Ísis tem uma verdadeira saga, uma verdadeira história de busca desses pedaços do corpo de Osíris. Aquela busca sem nenhum esmorecimento, uma busca com a vontade que talvez só a mulher tenha. Existe um hino super interessante a Ísis, porque eu sou a primeira e a última. Eu sou a venerada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou a mãe e a filha. Eu sou os braços da minha mãe. Eu sou estéril, os meus filhos são numerosos. Eu sou a bem casada e sou a solteira. Eu sou a que dá a luz e a que jamais procriou. Eu sou a consolação das dores de parto. Eu sou a esposa e o esposo, e foi meu homem quem me criou. Eu sou a mãe do meu pai, sou a irmã do meu marido, e ele é meu filho rejeitado. Respeitem-me sempre, porque eu sou a escandalosa e a magnífica. Esse é um hino de Ísis, descoberto em Nag Hammadi, no século III. Ísis foi a grande inspiração bíblica para a Virgem Maria. Após essa saga pelo mundo inteiro, montando todo o corpo de Osíris, Ísis só não encontrou um órgão, que é o falo de Osíris. E o que ela fez? Ela moldou este falo em um pedaço de barro e colocou no lugar. E ao tocar o corpo de Osíris, Íris então engravida de Horus. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Essa é a história da grande mulher, da grande Ísis. Uma outra grande mulher no Egito foi Hatshepsut. Hatshepsut foi a mulher que se tornou rei. Gente. Reinou em conjunto com o seu protegido Tutmés III. Existem diversas estátuas de Hatshepsut representando-a como se fosse uma obesa. Durante muito tempo, ela conseguiu reinar em conjunto com Tutmés III, enquanto Tutmés lutava as guerras de conquista do Egito. Hatshepsut reinou no Egito e reinou com um reinado de grandes projetos, construiu diversos monumentos e também tinha um amante, talvez a história não é bem clara a esse respeito, um amante chamado Senmut. O interessante de Hatshepsut é que ela não foi uma rainha. Na realidade, Hatshepsut ela foi um rei. Nós temos aí uma estátua representando Hatshepsut com aquela barba cerimonial do faraó. Ou seja, ela fazia questão de se apresentar como rei. Quando Tutmés voltou da guerra, ele então destronou Hatshepsut, e a história de Hatshepsut daí para frente a gente não sabe como ela morreu. Dizem que ela foi assassinada, né? Mas não se tem muita notícia. E recentemente é que foi descoberta a sua múmia. Então Hatshepsut realmente, de fato, foi a única mulher talvez que tenha governado o Egito como um faraó. E após a deposição de Hatshepsut, Tutmés III, então,
ele apaga todos os vestígios da rainha, 20 anos após o seu reinado. Então nós podemos ir no Egito e nós vamos ver todas as referências de Hatshepsut, todas cortadas com cinzel, né? Como se fosse assim a vergonha, né? A única mulher sendo faraó do Egito. Então, para o Egito daquele tempo, representava uma grande vergonha. Agora nós temos uma outra representante, grande representante do Egito, foi Nefertiti, mulher de um faraó muito conhecido, considerado talvez misticamente dizendo um faraó revolucionário. Nefertiti foi esposa de Akenaton. Akenaton, aquele do Deus único, aquele que fez aquela revolução no Egito. Nefertiti, antes de se casar com Akenaton, ela era uma sacerdotisa, então que desposou o rei Akenaton. Essa estátua que vocês veem aí, ela foi encontrada em Tel El Amarna e hoje está no Museu de Berlim. Essa estátua demonstra uma beleza estonteante. Nefertiti ela foi considerada talvez no Egito uma das mulheres mais bonitas do Egito por esta representação. Por quê? Porque Akenaton ele revolucionou as artes do Egito. Mudou a forma da representação do rosto das pessoas, como as pessoas realmente eram. Então muitos estudiosos dizem que essa estátua realmente representava o verdadeiro rosto de Nefertiti. Nome parecido, procedimentos parecidos. Nefertari provavelmente surgiu depois de Nefertiti. Nefertari foi a primeira esposa, talvez, do mais importante faraó do Egito. Nefertari foi esposa de Ramsés II o Grande. Existem diversas correntes que dizem que Nefertari realmente governou o Egito na ausência do marido. Então, Nefertari teve muita influência no Egito, considerada uma grande mulher. E falando de Egito ainda, nós temos Cleópatra, representada aí pela sua maior representante, né? A atriz Elizabeth Taylor, que fez uma Cleópatra linda e que dizem que Cleópatra não era tão bonita assim. Mas, em compensação, uma estadista super inteligente, uma grande governante que seduz Júlio César, tem um filho com ele de nome Cesarion, seduz o outro imperador Marco Antônio, governa o Egito, transforma o Egito numa grande potência e por muito pouco ela não governa Roma. E a história de Cleópatra, a gente sabe que ela se suicida então, mordida pela áspide. Isso também existem aí diversas não concordâncias com isto, porque ela, ao saber que Marco Antônio, seu grande amor, suicidou-se, ela vai e se suicida também. Né? É uma história bem parecida com Romeu e Julieta, onde Marco Antônio pensa que ela se matou, suicida-se, e ela vai se suicidando pensando que ele morreu. Existem diversas representações de Cleópatra, né? Nós temos aqui representações em moedas que mostram realmente que Cleópatra não tinha aquela beleza física, mas Cleópatra, embora não tenha aqueles seus atributos físicos, né? Não seja aquela pessoa que tem aquela beleza, era dotada de muita inteligência e com toda certeza, gente, dotada aí de muita sensualidade. Outra mulher muito interessante, tratada inclusive pela Bíblia. A rainha de Sabá, ela é mencionada no Torá, ela é mencionada no Velho Testamento, é mencionada no Alcorão, é mencionada em diversos livros, ou seja, a mulher que seduziu Salomão, o grande rei. A história da rainha de Sabá é muito interessante, pois dizem que ela assumiu o seu trono aos 15 anos de idade após a morte do pai. Em Sabá, né, no reino da rainha de Sabá, as mulheres e os homens possuíam praticamente os mesmos direitos. Por isso, sua coroação também foi festejada. A diferença entre homens e mulheres em seus direitos
era a determinação religiosa da rainha manter-se virgem. Já que a rainha de Sabá não poderia se dedicar aos prazeres carnais, a dedicação da rainha de Sabá foi para o estudo da filosofia e do misticismo. Dizem que a rainha de Sabá realmente foi uma grande conhecedora de magia. Seu reinado esbanjou luxo, esbanjou riqueza, né? Aliado aí a fartas colheitas, né? Que eram estimuladas por avançadas técnicas de irrigação, né? E a localização privilegiada que impulsionou o comércio. Ou seja, a rainha de Sabá foi uma excelente rainha que trouxe avanços científicos para o seu povo, que trouxe avanços culturais para o seu povo. Essa rainha, ela tinha uma característica interessante, porque ela andava no meio do seu povo, né? Então ela circulava junto com o seu povo, em meio ao comércio, ela gostava de conversar com viajantes. E foi numa dessas conversas que ela teve daí com os viajantes, é que ela soube da existência de um reinado, ao norte de seu país, de um rei chamado Salomão, um rei de muita sabedoria, um rei de muita riqueza. E foi um chefe das caravanas reais, chamado Tamrin, que relatou para ela a história da existência desse grande rei em um país chamado Israel. A rainha de Sabá então faz uma comitiva mais ou menos com 800 animais, para tentar fazer negócio, tentar fazer aí alguma coisa com esse reino muito rico. Com essa grande comitiva de 800 animais, essa viagem demorou muito, demorou mais de 6 meses. Mas finalmente a rainha de Sabá chega a Jerusalém. A rainha dirige-se ao palácio, trajando-se roupas caras, coberta por joias, seguida por escravos trazendo presentes para o rei Salomão, o seu anfitrião. Rei Salomão, a gente sabe, um grande sedutor, cortejou muito a visitante. E mesmo a rainha de Sabá tendo feito aí o seu voto de celibato, a rainha não hesitou aí em utilizar todo o seu charme para seduzir o rei Salomão. E a rainha de Sabá então permaneceu meses na companhia do rei Salomão e retornou para sua casa grávida do amado, cujo filho foi chamado de Menelec, uma mulher extraordinária. Então, após o retorno da rainha, os relatos sobre a sua visita foram se tornando muito escassos. Nenhuma das histórias da rainha de Sabá, como qualquer uma das histórias da Bíblia, foi arqueologicamente comprovada. Dessa forma, a rainha ela é ainda um grande enigma para a nossa história. Infelizmente, não há nenhum relato como a rainha de Sabá terminou, como ela morreu. Nenhum relato, digamos assim, confiável sobre o seu reinado. Uma pena, mas mesmo assim não deixa de ser uma grande mulher. Vamos falar da outra grande mulher do judaísmo? Vamos falar de Ruth. Nos dias, isso hoje vocês podem ver aí no livro dos juízes da Bíblia, né? No dia em que os juízes governavam Israel, o povo havia relaxado na observância do Torá. Por essa razão, esse povo então foi punido por Deus, né? Esse povo de Israel provocou então a ira de Deus. E na terra reinava a fome. Ruth era uma princesa moabita, só que ela não estava satisfeita com essa não observância do Torá, não estava satisfeita aí com o que é chamado de idolatria, né? Então ela abriu mão do privilégio da realeza em sua terra, aceitando uma vida de pobreza entre um povo que ela admirava, porque ela não conseguia viver entre um povo que não respeitava a sua religião, né? Ela casou-se com um dos filhos de Naomi, né? Realmente aí esse filho não está especificado na Bíblia, mas ela enviuvou e viveu então em extrema pobreza com a sua sogra. Para que ela conseguisse então se manter a sogra, ela casa-se com Boaz. Então Ruth e Boaz
tiveram um filho, e esse, por sua vez, foi pai de Ishai. O filho mais jovem de Ishai foi Davi, ungido por Deus e amado rei de Israel, cujo descendente seria o Mashiach, ou o Messias. Existem histórias lindas, maravilhosas de Ruth, principalmente em filmes, né? Outra grande mulher, embora muito injustiçada também, nós vamos ver Sara. Quem foi Sara? Sara foi esposa de Abraão. A palavra no hebraico, Sara, quer dizer princesa ou mandatária. Seu nome original era Sarai. Seu nome foi modificado quando Abrão foi mudado para Abraão. Nesse caso aí foi estabelecida a circuncisão, sinal do pacto abraâmico. Então nós temos que em Gênesis 20:12, Abraão fala de Sara como sua irmã, a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. Olha que coisa interessante. Alguns intérpretes do Torá entendem esse texto de uma forma mais liberal, talvez querendo dizer que seja talvez a sobrinha de Abraão, né? Sendo que Hara era talvez seu pai, meio-irmão de Abraão. Não há como testar, essa teoria está meio complicada, não existe como a gente testar essa teoria. Sabe-se que os antigos no Oriente, né, até no próprio Egito, casavam-se com irmãs, uma forma de manter a linhagem, né? É uma prática que mais tarde a legislação, o próprio Moisés, proibiu que isso fosse feito, mas era muito comum em todos os povos o casamento consanguíneo como uma forma de você manter aí a linhagem e não, digamos assim, o que eles chamam de sujar o sangue. A criação mesmo da ideia do incesto foi dado então por Moisés. Outra mulher muito importante. Esther vivia na Pérsia com seu pai. O rei Assuero, que é o rei da Pérsia, ele repudia sua esposa Vasti. E esse rei pretende se casar novamente e espalha editoriais por todo o reino para poder então achar uma outra esposa. Ele então casa-se com Esther. E Mordecai, o pai de Esther, denuncia uma grande conspiração de um vizir do rei Assuero chamado Ramã. E não se ajoelha perante Ramã. E Ramã, então, trama contra os judeus. Ramã, então, ele faz um plano para assassinar os judeus que viviam naquela região. Esther, sabendo disso, ela convoca um jantar. E nesse jantar, ela, utilizando uma grande inteligência, ela salva o povo de Israel, expondo então Ramã e a sua trama ao rei. Indira Gandhi, gente. Indira Gandhi, uma mulher mais contemporânea. Indira Gandhi foi filha de Jawaharlal Nehru, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de governo na Índia, gente. Um país que tinha ranços hindus, ranços islâmicos. Indira Gandhi, ela não tinha, embora ela use o sobrenome de Gandhi, ela não tinha parentesco nenhum com o Mahatma Gandhi, o nosso Mahatma Gandhi. Ela tinha um sobrenome do marido, que se chamava Feroz Gandhi, que havia mudado o seu sobrenome para Gandhi, por razões políticas, é claro, para tentar aí ter uma aproximação com o Mahatma Gandhi. Indira Gandhi foi uma política brilhante, foi uma estrategista, foi uma grande pensadora com diversas frases muito interessantes, né? E ela possuía também grandes ambições políticas. Como mulher, ela ocupou altas posições no governo, numa sociedade muito patriarcal. Esperava-se, que é claro, que Indira fosse liderar seu povo, né? Ela filiou-se em 1939 ao Partido do Congresso Nacional Indiano e passou mais de um ano aí presa, né, por atividades políticas, atividades consideradas subversivas durante a guerra. E durante muitos anos ela ficou ainda
em rixa com os velhos mandatários do país, né? Aquelas lideranças rançosas do Congresso, e derrotou-se, né? Com a ajuda de uma ala esquerdista. Em 1969, na década de 70, início da década de 70, ela consegue ser eleita e foi reeleita em 1971, um governo socialista, que na época eram governos que estavam bastante em moda, e ela tinha um grande bordão, né, uma frase muito interessante, que era Garib Hatal, ou seja, vamos expulsar a pobreza. Ela é derrotada em 77, mas ela consegue retornar em 1979, até ser assassinada, né, em 1984 por um extremista da religião Sikh. E uma grande coisa de Indira Gandhi, a gente sabe que ela foi a mulher que deu o pontapé inicial do programa nuclear indiano, ou seja, se a Índia hoje tem bomba atômica, uma das precursoras disso foi a própria Indira Gandhi. Uma frase muito interessante de Indira era: há dois tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure sempre ficar no primeiro grupo, tem muito menos competição lá. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher muito conhecida, chamava-se Agnes, essa mulher maravilhosa. Nasceu em 26 de agosto de 1910, na Macedônia, de uma família de origem albanesa. Ela, em 1931, ela então parte para a Índia, para a cidade chamada Darjeeling, e fez então o seu noviciado, né, no colégio chamado das Irmãs de Calcutá. Com a saída do colégio, então, ela tirou um curso de enfermagem, né, que veio a tornar-se aí um pilar fundamental da sua tarefa no mundo, esse tal curso de enfermagem. Em 1946, então, ela decide aí reformular toda a sua vida. Depois de muita insistência, o Papa Pio XII permitiu que ela então abandonasse as suas funções de monja, aquela função de recolhimento, aquela função de retiro, para iniciar então uma nova congregação de caridade, uma congregação onde as freiras dessa congregação então tinham esse manto com essas listas azuis e brancas, né? Qual o objetivo dessa sua ordem? Era ensinar as crianças pobres a ler. E então nasceu essa ordem de Madre Teresa de Calcutá, chamada as Missionárias da Caridade. Como hábito, você vê que ela escolhe o sari, que é uma roupa bem conhecida na Índia, uma roupa bastante usada pelas mulheres, né? Esse sari, então, ele era branco e azul. Branco por significar a pureza e azul por, segundo ela, ser a cor da Virgem Maria. Todas as noviças que quisessem entrar para essa ordem tinham que abandonar todos os bens materiais. Cada irmã não poderia ter bem nenhum, a não ser um prato esmaltado, um jogo de roupa de baixo, talvez, um par de sandália, um pedaço de sabão, uma almofada e um colchão, um par de lençóis e um balde metálico, todos eles numerados. Esse era o único bem que essas irmãs poderiam ter. E ela começa então suas atividades reunindo crianças, ensinando aí o alfabeto, ensinando regras de higiene, que na Índia, por exemplo, até hoje as regras de higiene são realmente um problema. Tá? O indiano ele tem essa coisa difícil de seguir regras de higiene, então foi uma tarefa bastante ingrata, porque a sua tarefa diária centrava-se também na angariação de donativos, né? Claro, utilizando aí o alento e a sua fé em Deus como também uma grande ferramenta. Em 21 de dezembro de 48, então, ela recebeu a nacionalidade indiana. E a partir de 1950, ela faz a coisa mais, digamos assim, bonita e, no entanto, bastante discutível para os que gostavam dela, né? Ela começou a tratar doentes com lepra.
Ela entrava num leprosário e trabalhava direto num leprosário, sem medo nenhum de contaminação. Infelizmente, Madre Teresa de Calcutá morre em 1997 com 87 anos. Mas ainda esse trabalho missionário continua com a sua sucessora. O funeral de Madre Teresa de Calcutá foi tratado como um funeral de Estado. Gente. Vários foram os representantes do mundo que quiseram então estar presentes para prestar as suas homenagens. As televisões do mundo inteiro transmitiam ao vivo durante uma semana. Milhões de pessoas então queriam ver o seu corpo. Em 19 de outubro de 2003, Madre Teresa de Calcutá é beatificada pelo Papa João Paulo II. Uma outra mulher também que muita gente discute, né, o seu poder, discute a sua valentia, a sua grande coragem, foi Jacqueline Kennedy, também Jacqueline Onassis. Jacqueline, nascida Jacqueline Lee Bouvier, nascida em Southampton em 1929. Seu pai era apelidado de Black Jack. Ele era um corretor de ações da Bolsa de Valores e era um playboy bastante conhecido, né? Tinha aí vários casos extraconjugais com várias mulheres, né? Causou o divórcio entre ele e a sua esposa Janet, quando Jacqueline ainda era uma menina. Okay? Janet, a sua mãe, em 1942, casa com Hugh Auchincloss, filho então de Emma Jennings, né? É filha do fundador da Standard Oil. Então Hugh era um rico herdeiro de uma companhia de produção, transporte, refino e venda de petróleo. E em 1979, Janet casa-se pela terceira vez com outro milionário, chamado Bingham Morris. Em 1951, Jacqueline então consegue seu primeiro emprego, trabalhando para um jornal Washington Times Herald como fotógrafa. Tá? E nessa coisa de fotógrafa, de fotografia, de jornalismo, ela conhece então John Fitzgerald Kennedy e casa com ele então em 12 de setembro de 1953. Jacqueline teve um aborto acidental em 55, e tiveram depois, juntos, 4 filhos. Teve Arabella Kennedy, que foi natimorta, né? Nasceu morta em 1956. Teve Caroline Bouvier Kennedy, em 1957. John Fitzgerald Kennedy Jr., que nasceu em 1960 e morreu em 1999 de um desastre aéreo. E Patrick Bouvier Kennedy, que nasceu em 7 de agosto de 1963. A sua grande valentia dá-se também em virtude de esposar um presidente de um país que teve diversos casos amorosos, casos rumorosos, casos do conhecimento de todos, Marilyn Monroe, diversas esposas, e ela mantendo ali firme a sua coragem de manter ainda aquele casamento, manter o que os americanos chamavam de Camelot, porque esse casal passou a ser o casal dos sonhos dos americanos, passou assim como sendo o casal modelo, e a gente não sabia muito o que acontecia então nos bastidores, né? Uma coisa muito interessante foi sua coragem quando seu marido foi assassinado, quando ele toma um tiro na cabeça e sai um pedaço da cabeça com o cérebro de Kennedy no carro. Ela vai no capô do carro, pega o pedaço do osso com o cérebro ainda para tentar, na esperança vã, de tentar recolocar, de tentar pegar aquela parte do corpo e colocar de volta a cabeça do seu marido. E a gente sabe que, a partir desse momento, quando entra um novo presidente, quando Lyndon Johnson ele é admitido na Casa Branca, a gente sabe que Jacqueline Kennedy ela tem que sair da Casa Branca para dar lugar ao novo presidente. Foi uma situação bastante humilhante, embora o próprio Lyndon Johnson tenha feito de forma que a coisa não tenha sido tão humilhante, né? Mas ela saiu da Casa Branca com a cabeça erguida, e em 20 de outubro de 1968 ela casa-se com Aristóteles Onassis, né? Um armador, um magnata, um dono de diversos navios. Ela consegue, apesar de tudo,
dar a volta por cima e casar com Onassis. Então Jacqueline Kennedy passa a se chamar Jacqueline Onassis. Em 1975, Aristóteles Onassis morre e Jacqueline fica viúva pela segunda vez. Em janeiro de 1994, Jacqueline foi diagnosticada com câncer linfático. Então ela morre durante o sono, às 10h15 da manhã, numa sexta-feira, de 19 de maio de 1994, aos 64 anos, com uma multidão inimaginável de admiradores em frente à sua casa. Muitas pessoas falam que ela talvez não tenha sido assim uma grande mulher. Elizabeth I foi filha de Henrique VIII e sua amante, Ana Bolena. Uma, digamos assim, herança bastante complicada. A gente sabe que Henrique VIII ele assassinou quase todas as suas mulheres, né? Ele teve uma esposa, essa esposa não lhe deu um filho homem, e ele então se divorcia, e nesse divórcio todo ele rompe com a Igreja Católica para que ele consiga então oficializar seu casamento com Ana Bolena. Ana Bolena então engravida de uma menina, Elizabeth I, e não consegue lhe dar um filho homem. Henrique VIII, então, dá um jeito de se livrar de Ana Bolena até que ele conseguisse, então, ter um filho homem. Com a morte de Henrique VIII, esse filho homem de Henrique VIII tenta governar a Inglaterra, mas ele, muito doente, ele morre logo depois. E a primeira sucessora no trono da Inglaterra foi a sua filha, né, de Henrique VIII, com a sua primeira esposa, Maria, também conhecida como Maria a Sangrenta ou Bloody Mary, né, o nome daquela bebida lá de vodka com suco de tomate, né, Bloody Mary. Por que Bloody Mary? Porque como ela era católica, uma católica fervorosa, ela tentou trazer de volta para a Inglaterra o catolicismo, assassinando muitas pessoas. Infelizmente Maria, ou felizmente, Maria morre, subindo ao trono então Elizabeth I. O reino da rainha Elizabeth I foi considerado o reino dourado da Inglaterra, onde o protestantismo voltou a vigorar. Ela, com a sua grande força de caráter, ela reforça sua autoridade, né, dos nobres. Tá? Mas, por outro lado, ela, além de reforçar essa autoridade dos nobres, ela cobra deles responsabilidades com a chamada Lei dos Pobres. Ela conseguiu manter a Inglaterra livre de invasões. A Espanha, louca para invadir a Inglaterra, Elizabeth sustentou diversos piratas que saqueavam os navios espanhóis. Trouxe muito progresso para a Inglaterra. Foi talvez a rainha que mais fez com que a Inglaterra fosse um país que crescesse, né? Foi excomungada pelo Papa pelo fato de ter trazido de volta para a Inglaterra a religião protestante, mas de qualquer forma ela deu voz aos católicos no parlamento da Inglaterra. Em 1585, o rei Filipe II da Espanha declara guerra à Inglaterra. Ele reúne, gente, a maior frota de navios já conhecida. Em compensação, a frota inglesa era muito pequena, tinha muito poucos navios. E, no caso, as pessoas atribuem a grande estrela que Elizabeth tinha, porque essa frota ela foi vítima de uma tempestade no Canal da Mancha. Essa tempestade até hoje é apelidada de Castigo Protestante. E esses navios ficaram desgovernados. E os ingleses aproveitaram essa chance e massacraram esses 5.000 soldados inimigos, pondo fogo no navio, criando aí uma série de, praticamente, artimanhas de terrorismo, diria assim. Ela foi conhecida como a Rainha Virgem. Ela nunca teve nenhuma paixão, nunca teve nenhum casamento, né? Embora existem rumores que ela tinha amantes, mas são rumores, né? E ela foi conhecida como a Rainha Virgem. Ela faleceu em 1603 e foi a última representante da dinastia Tudor, pelo fato dela não ter tido filhos. Uma outra rainha muito importante é a Rainha Vitória, que é conhecida como a mãe
né, do capitalismo sem fronteiras. Aos 18 anos, né, a jovem Alexandrina Vitória Regina assumiu o trono britânico. Ela era filha do Duque de Kent e da ex-princesa de Laringe. Seu pai morreu logo após seu nascimento. O reinado da Rainha Vitória foi um reinado muito longo, né? Durou 64 anos. Né? Nessa época, criou-se então a palavra "o sol nunca se põe" no Império Britânico, porque o Império Britânico tinha colônias no mundo inteiro. Né? Então, onde o sol estava num lugar, no outro era noite, então sempre existia sol no Império Britânico, nas possessões da Inglaterra. O seu governo foi um governo sinônimo aí de muita pontualidade, de muita rigidez, talvez um governo de muita hipocrisia, porque existia uma moralidade muito exacerbada em seu governo, mas também existia muita coisa sofisticada. Até hoje, né, os compradores de antiguidade, eles valorizam muito a era vitoriana, né, nos artefatos, nas construções e no próprio progresso que se deu. Né? E foi muito influenciado, né, aí no estilo de vida, do comportamento dos ingleses. E Vitória, ela era uma rainha baixinha, uma pessoa muito recatada, não gostava de falar com o público, ela não tinha beleza física, né? Mas era uma pessoa muito doce, muito bem-humorada, né? E era muito, muito rígida, trabalhava bastante. Ela casa-se, então, com seu primo. O nome dele era Albert de Saxe-Coburg, ou também conhecido como Príncipe Albert. Nesse período foi que realmente foram feitas diversas campanhas contra a escravidão, principalmente no Brasil. Nessa época, quem reinava no Brasil era Dom Pedro II, e o Brasil era o último país que ainda mantinha a escravidão, né? Então, o grande forçador, o país que realmente obrigou o Brasil a não ter mais escravidão, que obrigou a assinatura da Lei Áurea, foi justamente o governo da Rainha Vitória, porque ela prejudicou muito o Brasil, né? Ela bombardeava os navios que vinham com negreiro, ela prejudicou muito o tráfico de escravos para o Brasil. Com a morte do seu grande amor, com a morte de Albert, em 1861, a Rainha Vitória ela deixa de ter aquela vontade de reinar, né? Ela perde o encanto de reinar e ela passou a se trancar em casa, a ficar muito reclusa, e ela se recusava, né, a cumprir seus deveres públicos. Ela então morre em 1901. Ainda na Inglaterra, o lugar das mulheres fortes, né? Nós temos aqui um grande exemplo de Margaret Thatcher, conhecida também como a Dama de Ferro, né? Margaret Thatcher nasce em Grantham, Lincolnshire, em 1925, estudou Química na Universidade de Oxford e trabalhou 4 anos como investigadora química. Ela, em 51, casa-se com Dennis Thatcher, que foi um alto executivo então, da indústria petrolífera, e ele então a conduz à política. Nessa época, a Inglaterra estava com uma crise econômica muito grande. Ela então elabora um programa muito rígido, um programa realmente de sacrifícios para que essa crise econômica britânica, né, acabe. Ela implantou um programa de privatização praticamente na marra, mas ela tinha o apoio da opinião popular, né? E então, em 1979, ela conseguiu que os conservadores ascendessem ao poder no seu país aí com uma ampla margem. Ela converteu-se assim na primeira mulher que foi primeiro-ministro da Inglaterra, tá? E ela então, durante seu governo, ela consegue reduzir a inflação, ela consegue então valorizar a libra esterlina, ela intervém energicamente na Guerra das Malvinas, porque os argentinos, quando dominaram as Malvinas, ela foi aconselhada pelo embaixador dos Estados Unidos a deixar aquela ilha sem importância para lá. Deixa para eles, deixa essa ilha sem importância para os argentinos. E ela vira para o embaixador da Inglaterra e fala assim: você sabe por que eu não vou deixar? Porque vocês também não abriram mão de uma ilha sem importância de vocês. Você lembra quando os japoneses atacaram Pearl Harbor?
Aquela era uma ilha sem importância e vocês então foram lá e trouxeram Pearl Harbor de volta. Então ela consegue então mandar navios para as Malvinas, consegue extrair, né, tirar as Malvinas das mãos dos argentinos. Ela consegue uma reeleição, apesar da recessão e do desemprego que ela causou para poder melhorar o país, né? Então ela teve, né, uma grande maioria, talvez a mais folgada conseguida por um candidato desde 1935. E em 1984, ela então enfrentou diversos conflitos sociais, diversas greves, né? E em todas essas greves ela reprime com muita dureza. Uma outra mulher, Catarina Grande, a grande rainha da Rússia, né? Chamava-se Sofia Augusta Frederica. Casou-se com Pedro III, que foi filho da imperatriz Elizabeth da Rússia. Então, naquela época, com os casamentos combinados, né, os noivos só se conhecem durante um banquete. Para Sofia, Catarina, foi uma grande decepção. O príncipe tinha um rosto todo marcado por varíola, né, possuía um temperamento instável, muito mimado, né, e ela então teve que, para casar com esse sujeito, ela teve que abandonar então a sua fé, que era uma fé luterana, e foi admitida então na Igreja Ortodoxa Russa, né? E foi rebatizada como Yekaterine Alexeyevna. Então, em 8 anos de união, Pedro III não havia conseguido engravidá-la. E ele também não tinha muita aptidão, né? Muitos afirmam que Pedro III tenha sido homossexual ou tinha problemas de ereção. Ele tinha diversos problemas que não conseguiu, então, engravidar Catarina. Por isso, a rainha, a mãe de Pedro III, permitiu que Catarina arrumasse um pai para um bebê. Sendo assim, Catarina escolhe então um pai chamado Sergei Saltykov e nasce então o primeiro filho de Catarina, chamado Paulo. E em 21 de junho de 1762, ela dá um golpe de Estado na Rússia, com a ajuda de Grigori Orlov, né? E um grande herói da Guarda Imperial, o mais famoso dos 12 amantes conhecidos da soberana, porque ela foi conhecida por ter diversos amantes. Ela toma então o poder da Rússia e depois de 6 dias ela morre, né, devido a um acidente digamos assim, bastante discutível. Catarina encontrou um país caótico. Ela reformou o exército. Ela reduziu o poder da igreja. Catarina enfrentou diversas tentativas de golpe de Estado, ganhando todas elas. Só que os ideais, né, que Catarina a Grande implantou na Rússia, ele foi esmaecendo com o tempo. Também os russos machistas, inclusive até pela própria religião católica, né, eles eram muito resistentes a serem governados por uma rainha, porque ela queria anunciar também seu neto Alexandre como herdeiro. E esse neto, infelizmente, morre em 1796. Seu filho Paulo, então, assume a coroa da Rússia. No entanto, 5 anos depois, seu filho Paulo é assassinado, sucedido, então, por Alexander, né? Assim, cumprindo o desejo de Catarina de colocar seu neto no governo da Rússia. Gente, essas foram as mulheres do ponto de vista internacional. E no Brasil, tem alguma mulher importante? Nós tivemos alguma mulher digna de nota? Sim, gente, nós tivemos Anita Garibaldi, chamada Ana Maria de Jesus Ribeiro, né? Nascida em Laguna em 1821. A Anita foi considerada das mulheres mais fortes e corajosas do Brasil, né? Descendente de portugueses imigrados dos Açores. Ela provinha de uma família modesta, de renda modesta, né? Após a morte do pai, então, a Anita teve que realmente batalhar para ajudar no sustento familiar e casa-se em 30 de agosto de 1835, aos 14 anos, com Manuel Duarte de Aguiar. O marido, então, se alista no exército e a abandona. E durante a Revolução Farroupilha, né, ou Guerra dos Farrapos, ela conhece então Giuseppe Garibaldi.
E aí tem início, então, ao amor mais famoso que se tem notícia, né? E desse romance nasce o primeiro filho do casal, chamado Menotti Garibaldi, né? Que foi dado em homenagem ao poeta italiano, ao patriota italiano Círio Menotti. Em 1841, quando aí existiram diversas reviravoltas na situação da República Rio-Grandense, né, da pretensa República Rio-Grandense, né? Garibaldi, então, ele solicita de Bento Gonçalves a permissão para deixar o exército republicano e voltar para a Itália. Anita, Giuseppe e Menotti, ele transfere-se então para Montevidéu, onde permanecem no Uruguai então por 7 anos. Né? E vai em 1842, eles realmente se casam. A sua união é oficializada na paróquia de São Bernardino. E no Uruguai nasceram outros 3 filhos do casal. Nasceu Rosa, nasceu Teresa e Ricciotti Garibaldi. Rosa falece aos 2 anos por asfixia, por causa de uma infecção na garganta, gente. Em 1847, Anita vai para a Itália, então, com o seu marido e 2 filhos. Né? E ela morre, então, em Mandrioli, na Itália, em 4 de agosto de 1849. Uma mulher não muito conhecida no Brasil, Sora Joana Angélica, uma freira, né? Chamava-se Joana Angélica de Jesus Salvador, nasceu então em 12 de dezembro de 1761, era uma religiosa concepcionista baiana, né? Ela foi então mestra, conselheira e foi abadesa, ou seja, ela conseguiu escalar ao maior posto dessa ordem, né? Ela ocupava então a direção do convento em fevereiro de 1822, quando a cidade então ela ardia de agitação, pois existiam tropas portuguesas sob o comando do brigadeiro Inácio Madeira de Melo, que tinham vindo aí para Salvador desde o dia do Fico, quando houve o início das revoluções pela independência do Brasil. Salvador já havia sido palco de muitas revoltas. E a posse de Madeira de Melo realmente foi um problema, né? Ninguém queria aceitar, ela foi obstada de todo jeito, né? Mas, infelizmente, por questões de superioridade numérica, as forças do brigadeiro então conseguem obter o controle da cidade. Enquanto a cidade é tomada, esses soldados começam a se embriagar, começam a andar pela cidade, estuprando pessoas, roubando, destruindo, fazendo algazarras pela cidade inteira e atacam casas particulares, né? Esses soldados tentam entrar no convênio da Lapa e dão de cara com essa mulher, que olha para eles e fala: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrareis nessa casa passando por sobre o meu cadáver. E é o que acontece. Sora Joana Angélica é morta por um dos soldados. Né? Existe um filme brasileiro, filmado em 1979, dirigido por Walter Lima Jr., né? Com um roteiro aí de Washington Novaes, que conta essa história, então, de Sora Joana Angélica. E alguns espíritas fazem a ligação, então, de Joana Angélica com o espírito Joana de Ângeles e, segundo os espíritas, ela ainda continua fazendo muita caridade lá no plano espiritual. Outras mulheres brasileiras, sim, outras mulheres brasileiras muito importantes, também mais contemporâneas, né? Nós temos Maria José Belo, foi a primeira diplomata brasileira em 1918. Ela teve que recorrer, né, a Rui Barbosa para ter o direito de prestar um concurso. E quando ela presta esse concurso, ela classifica-se em primeiro lugar. E os jornais então estampam as manchetes dizendo que havia uma perigosa marcha do feminismo no Itamaraty. Maria José assumiu suas funções de diplomata, viveu de maneira discreta, não podia viver de outra forma, né? Porque, né, você imagina num mundo machista uma mulher tentar ser diplomata. Nós temos Nair de Tefé, né, mulher do presidente Hermes da Fonseca, que levou para dentro da corte o conhecimento da música brasileira. Ela era uma caricaturista famosa, boêmia, né, mulher bem
adiante no seu tempo, na época, né? Nós temos Maria Tereza Camargo, Maria Tereza Nogueira de Azevedo, as primeiras deputadas estaduais de São Paulo, né? Okay? E a médica Carlota Pereira de Queiroz foi a pioneira na Câmara Federal. Antes, né, na medicina também, nós tivemos mulheres pioneiras da medicina, como Maria Augusta Generoso Estrela, filha de um comerciante português, né? Ela teve que estudar medicina nos Estados Unidos, no New York Medical College and Hospital for Women, porque não havia acesso aqui das universidades do Brasil. Ela se forma em 1882. O seu caso serviu até como uma forma de pressão. A matrícula nas escolas superiores de mulheres, não só em medicina, mas em outras carreiras, foi permitida praticamente em função aí de Maria Augusta Generoso Estrela. E Cora Coralina? Qual é a frase famosa que a gente pode falar de Cora Coralina? Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Isadora Duncan, se você já foi ousada, não permita que a amansem. E Coco Chanel? O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Jeanne Moreau, a idade não protege contra o amor, mas o amor na medida certa protege contra a idade. Martha Heston, uma escritora famosa, prazer não é não ter nada para fazer, é ter muito e não fazer nada. Anna Freud, mentes criativas são conhecidas por resistir a todo tipo de maus tratos. Eartha Kitt, cantora, minha receita para a vida é nunca ter medo de mim mesma, medo do que penso ou das minhas opiniões. Katharine Hepburn, atriz. Se você obedece todas as regras, perde toda a diversão. Maria von Ebner-Eschenbach, escritora. Não acreditamos em reumatismo, nem em amor verdadeiro, até o primeiro ataque. E Simone de Beauvoir? Foi pelo trabalho que a mulher transpôs em grande parte a distância que a separava do macho, e só o trabalho pode garantir uma liberdade concreta. Joan Baez, meu mito de infância, meu mito de juventude. Você não pode escolher como vai morrer ou quando, você só pode decidir como vai viver agora. A grande Leila Diniz. Quebro a cara toda hora, mas só me arrependo do que deixei de fazer por preconceito, problema ou neurose. Essa frase é atribuída a todas as mulheres. Meu Deus, dai-me paciência, mas tem que ser já. Gostaram do vídeo, gente? Não se esqueça de colocar aí o joinha, ok? Um grande abraço para vocês, vida longa e próspera, Ailton Out.